Olá, seja bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você clicou aqui nesse vídeo. Hoje a gente vai trazer para vocês uma alternativa para aqueles pacientes que não têm interesse em fazer o implante imediato ou até mesmo aqueles pacientes que não querem usar a prótese, mas que se incomodam com aquela falha dental, que é o que nós chamamos de coroa adesiva. Então, a ponte adesiva, ela é popularmente conhecida como ponte adesiva, mas é uma prótese de Maryland. A prótese de Maryland é se aderir aos dentes já existentes. Esse tipo de ponte, ela é indicada para alguns tipos de paciente e é uma ponte dentária adesiva parcial. E ela vai incluir um dente flutuante para substituir aquele que foi perdido, de forma a adaptar de forma única, Então vamos lá, o que é a coroa adesiva? A coroa adesiva é nada mais nada menos do que uma alternativa para uma prótese, porque é uma prótese fixa cimentada a dentes vizinhos, que pode ser utilizado asas para adaptar a esses dentes ou até mesmo estruturas adesivas, que é o mais comum, por isso que ela é chamada de coroa adesiva. A coroa adesiva, geralmente, ela é usada em casos de perda unitária anterior. Então, um paciente que tem um pré-molar ausente, um paciente que tem um lateral ausente, ou até mesmo pacientes que têm caninos e pré. Então, vamos lá. A coroa adesiva, ela é uma opção menos invasiva do que um implante. E isso a gente entra nas vantagens. As principais vantagens de uma coroa adesiva é que, como nós falamos, ela é minimamente invasiva, então não tem desgaste nos dentes vizinhos, não tem nenhum tipo de corte dental, não tem nenhum tipo de incisão, porque ela é utilizada totalmente minimamente invasor. Ela não há necessidade de implante, ou seja, o paciente não precisa fazer a instalação e o processo do implante. Então, é ideal para aqueles pacientes que não querem fazer cirurgia, ou até mesmo aqueles pacientes que não podem por algum motivo pessoal ou até mesmo de saúde. A estética é muito satisfatória, principalmente em dentes anteriores, porque a ponte adesiva ela é feita com dentes de estoque. E os dentes de estoque, eles são anatomicamente parecidos com os dentes naturais. Então, você não tem aquele risco de estar fazendo a manipulação por resina, normal, geralmente o dentista já tem um dente de estoque no consultório e ele encaixa ali com as cores mais parecidas dos dentes do paciente. Outra vantagem é o tempo e o custo. A coroa adesiva, ela geralmente é muito mais rápida e menos cara do que um implante. Então, a gente não pode nem comparar o valor de uma prótese adesiva do que o valor de um implante. São valores totalmente desproporcionais. A ponte adesiva ela tem um valor muito menor. Então, para aquele paciente que quer fazer alguma coisa mais provisória, a coroa adesiva ela é o mais ideal. Já entrando nas nossas desvantagens. Então, entre as desvantagens, como a gente acabou de falar, ela não é algo definitivo. Então, ela tem uma menor durabilidade. Ela não vai ter a mesma durabilidade de um implante. O implante, muitas vezes, ele é feito de forma definitiva. Então, o paciente instalou o implante, ele não vai precisar refazer o implante. Vai ficar só fazendo uma manutenção para ver se está tudo certo com aquele implante. Outra desvantagem é o risco de descolamento. Porque, como a gente falou, ela é uma ponte adesiva. Pode se soltar com o tempo, porque ela é colada nos dentes antagonistas. A depender do que o paciente mastigou em cima, se teve algum tipo de trauma, se teve até mesmo com o tempo, Claro que o paciente não vai usar 5, 10 anos a mesma coroa adesiva. Vai precisar estar refazendo, até mesmo sendo provisório até o implante. Outra desvantagem, limitações de uso. Ela é indicada para dentes anteriores, não é indicada para dentes posteriores por conta da carga mastigatória. Quando a gente vai alimentar, a gente leva o bolo alimentar, digamos assim, para o fundo. Então, os nossos molares, eles pegam muito mais carga mastigatória do que os dentes anteriores. E outra desvantagem é porque ela exige dentes vizinhos íntegros para suporte, desgastado, com uma coroa muito fragilizada. Então, o paciente que tem muitas ausências, Se o paciente, vamos supor, o paciente tem o 25, 26 e 27 ausente. Não tem como ele colocar o 26 porque ele não tem outros dentes do lado para apoiar. Então, a ponte adesiva, nesse caso, não é indicada. E a estética ela é variável. Então, o cirurgião dentista ele precisa ter várias cores de dente de estoque diferentes para estar fazendo ali a coroa adesiva. Então, ele precisa ter a escala Vita completa praticamente, ou então pelo menos com as cores mais utilizadas, para que assim a estética ela fique o mais satisfatória possível, Como a gente falou da vantagem, o mais parecida com os dentes que aquele paciente já tem. Então, para quem é indicado a coroa adesiva. A coroa adesiva ela é indicada para um paciente que perdeu um dente, um paciente que tem somente uma ausência, uma janelinha ali para que ele não deseja fazer implante ou por medo, ou por custo, ou por contraindicação médica. Então, aqueles pacientes que não querem fazer implante por trauma,
é indicada a coroa adesiva, mas lembrando que ela é provisória, temporária ou dependendo do caso, tá? Lembrando que se for algo definitivo, precisa ser mais bem adaptado, né? Através de uma ponte fixa, que seja cimentada, mas aí não é o caso da ponte fixa. A gente pode estar trazendo para vocês a ponte fixa em outro vídeo aqui no canal. E também é outra opção para quem não quer usar prótese. Então, se o paciente só tem um dente ausente, né? Então, ele tem somente, por exemplo, só o 14 ausente. Então, a coroa adesiva é indicada. Então, a coroa adesiva, pessoal, ela é uma alternativa conservadora muito interessante, mas que precisa ser bem indicada pelo dentista, porque não são todos os pacientes que podem usá-la. E se você gostou desse vídeo, então já se inscreve aqui no canal. Lembrando que nós temos shorts aqui no YouTube todos os dias, tá certo? Lembrando que se você gostou desse conteúdo, curte para ajudar a gente a fazer com que esse conteúdo chegue em outras pessoas, assim como chegou até você. E também ative no sininho para não perder os nossos vídeos que estão saindo de forma mais rápida, de forma mais prática sobre a odontologia em geral. Então é isso, valeu!